Salve, salve, cartoleiros do Fantasy da Premier League. Voltamos aí com a Premier League depois de 15 dias parado por causa da data FIFA. Sábado cedo já começam os jogos com Arsenal e Tottenham. Então vamos aqui no nosso site lá, fantasypremierleaguebrasil.com.br. Vamos ver os próximos jogos aqui. Então temos aí a da 9ª rodada até a 14ª. Ainda vai ter a 15ª e a 16ª antes da Copa do Mundo. Então aí temos agora uma sequência de 8 rodadas. E aqui temos a nossa tabelinha. Então o Arsenal lá vai enfrentar o Tottenham jogando em casa, clássico. O Manchester City pega o Manchester United também em casa, outro clássico que vai ser no domingo. E aqui daí nós temos a classificação de acordo com a dificuldade dos jogos. E a gente já pode perceber aqui que lá na 12ª rodada, lá então em 18 de outubro, o jogo entre Arsenal e Manchester City já foi adiado. Então eles não vão ter jogos nessa semana. Então a gente tem que ir prevendo as próximas transferências aí para chegar lá com pelo menos no máximo 2 jogadores que não jogam, no máximo 3, vamos dizer assim, para você ficar sem banco ainda, né? Então é um pouco mais complicado. E aqui a gente pega uma sequência mais complicada. Por exemplo, o Arsenal vai pegar o Tottenham e o Liverpool logo na sequência, nos próximos 3 jogos. E o 4º jogo é adiado. Então seria bom a gente retirar aí alguns jogadores do Arsenal. Outro time que tem confrontos mais complicados agora, o Liverpool. Apesar de pegar o Brighton em casa, nessa primeira rodada, depois vai pegar o Arsenal e o Manchester City logo na sequência. Então também 2 jogos mais complicados aí. Então essa tabela aqui facilita para a gente ter uma análise para as próximas rodadas, visto que a gente tem que ir preparando as transferências que a gente vai fazer. Outra coisa, a gente vai usar o wildcard nessa rodada. Por quê? Porque são 2 por turno. Mas, como vai ter a pausa para a Copa do Mundo, o Fantasy disponibilizou para a gente o 3º. Então, voltando da Copa do Mundo, lá no dia 26 ou 28 de dezembro, a gente vai poder fazer transferências limitadas, como se fosse um wildcard novo. Então, a gente vai ter 3. Como a gente só vai ter mais aí 8 rodadas antes da Copa do Mundo, eu recomendo ou fazer nessa, ou quem sabe fazer na próxima aí, para você gastar o seu wildcard, se você já não usou nas iniciais, né? O que é o wildcard? É um chip bônus aí que você consegue mudar todo o seu time sem gastar pontos. Se você quiser, no nosso canal aí do YouTube tem um vídeo lá no começo onde eu explico certinho cada um dos chips. Então, vamos ver aí como ficou o nosso wildcard. Então aqui, como eu falei, a gente já ativou aqui o nosso wildcard para essa rodada. Então temos aqui no nosso time, já selecionei os jogadores, né? Vou começar a explicar aqui um dos motivos. Então, no ataque, vou começar pelo ataque. Haaland não tem como tirar do time, né? E a sequência do Manchester City, apesar do clássico contra o United, pegar o Liverpool e depois ter um jogo adiado, né? Até a Copa do Mundo, depois ele pega Leicester, Brighton, Leicester, Fulham e Brentford. Então nesses 4 jogos aqui é tranquilo ter o Haaland e mais esses 2 aqui também. Fora que o homem tá marcando gol em tudo que é jeito, né? Então sem chances de tirar ele. Por que também que eu coloquei o De Bruyne? É o meio campo com maior pontuação aí na temporada, por enquanto. Ó. Todo jogo ele arruma assistência, ó. Com exceção do contra o Crystal Palace e Nottingham Forest, todas as outras rodadas ele deu uma assistência, ou contra o Wolverhampton 2, além de um golzinho que ele fez lá no Bournemouth. E os bônus, né? Então ele acabou pegando vários bônus, alguns saldos de gols aí, um pontinho extra. E o 3º do Manchester City, Cancelo. É o melhor defensor também da liga, além de ter uma assistência e um gol aí já nessa temporada. Então eu vou com esses 3 aqui, apesar de ser o clássico contra o Manchester United. Eu acredito que o City vai jogar para frente, como sempre joga aí nos seus domínios, né? O United, apesar de ter melhorado, mas não está muito confiável ainda mais se o Maguire acabar sendo titular aí, né? Então vamos com 3 do Manchester City. Harry Kane é o 2º atacante com maior pontuação aí, já fez 6 gols e 2 assistências nessa temporada, apesar desse jogo agora contra o Arsenal, né, que é clássico, mas o Arsenal vem falhando na defesa e tomou vários gols nessas últimas rodadas. Aí depois ele pega o Brighton, Everton, Manchester United, Newcastle, tem uma sequência relativamente mais tranquila aí. E o nosso 3º atacante, vamos de Mitrovic. Nós teríamos 2 opções e também tem o Túnel com uma sequência mais razoável, mas como a gente pode ver aqui, o Mitrovic já tem 6 gols, marcou em quase todos os jogos
E a sequência é bem tranquila, como a gente vai ver aqui, ó. Newcastle, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, jogos teoricamente mais tranquilos aqui, até o Manchester City lá, mas até lá a gente consegue ver aí como é que vai ser o desempenho dele nessa pré-copa aí. Fez gols pela seleção da Sérvia, inclusive. No meio de campo, vamos manter o Andreas, que seria o nosso descarte, né? Os jogadores mais baratos do meio de campo é 4,5, vamos manter ele. E aqui daí nós começamos com algumas apostas. Como o nosso time está em 3,5 milhões aí na classificação geral, a gente vai ter que dar uma diferenciada e torcer para esses caras irem bem, fazendo uma variação aqui no meio campo, que eu já vou explicar. Porque se a gente mantiver os que todo mundo escala, a gente não vai nem subir nem descer. Então vamos manter aí o Bailey, já tem um gol e uma assistência, e a sequência do Aston Villa aqui, como a gente pode ver, também é um pouco mais tranquilo. Vamos de Zaha, voltando aí. Ele acabou ficando fora da 7ª e da 8ª rodada, né? O Palace acabou não tendo jogos. Ele já fez 4 gols na temporada. E a sequência, que apesar de enfrentar o Chelsea, mas jogando em casa, vemos que é bem acessível aqui também essa sequência do Zaha. É o atacante, o único vamos dizer assim, atacante, apesar de estar de meio campo aqui no Fantasy, do Palace, que faz gols, participa. Se ele não criar, não acontece muita coisa. Pênalti é ele que bate, então vamos apostar aqui no Zaha. E a nossa aposta dessa rodada, que eu já vou explicar, custa 7,9, seria o Maddison do Leicester. Ah, mas o Leicester tá mal e tudo mais. Sim, só que ó, o Maddison já tem 3 gols e uma assistência. E a sequência aqui também, ó, Nottingham Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds e Wolverhampton. Então tem 5 jogos mais tranquilos. É um valor que encaixou aqui pra gente. E agora é a hora do Leicester melhorar, né? Teve 15 dias aí de folga, treinamentos e tudo mais. Se não ganhar do Nottingham Forest dentro de casa, aí é um time que provavelmente aí vem brigando forte pelo rebaixamento, porque não vai render muito nessa temporada. Então a gente espera aí que o Leicester venha muito bem, e o Maddison é um provável destaque aí do time. Caso aconteça alguma coisa aqui com ele, com esse valor de 7,9 a gente consegue transferir por um Mount do Chelsea, por um Saint-Maximin do Newcastle, que deve estar voltando de lesão, voltar o próprio Martinelli do Arsenal. Temos várias opções aí mais baratas, então por isso vai ser a nossa aposta principal. Apesar de ter o Zaha aqui já como aposta, a nossa aposta principal vai ser o Maddison aí. Na defesa, como já expliquei, o Cancelo, o Trippier não precisa de explicação, já subiu. Ele tem uma assistência e um gol, apesar de ter 3 clean sheets. É um dos defensores aí que mais pontuou também. Tem uma sequência relativamente mais tranquila, apesar de ter United e Tottenham aqui. Essa rodada, como a gente vai ver, eu vou deixar ele no banco, porque ele pega o Fulham fora de casa e a gente tem o Mitrovic. Então, se o Mitrovic faz gol, ganha 4 pontos, e o Trippier tá lá perto de saldo de gols, é menos 4, acaba ficando elas por elas. Então, eu vou acabar deixando ele no banco. Temos também Neco Williams para fechar o time. E o Nottingham Forest aí tem uma sequência não tão boa assim, mas é só para compor banco, como ele está jogando direto lá. E aqui vem nossas apostinhas também para as próximas rodadas. Tsimikas, como o Robertson está machucado, o Tsimikas vem jogando. O Liverpool, nessa rodada, vai pegar o Brighton jogando em casa. Então acredito, apesar do Brighton estar muito forte aí, né? Vamos torcer para esse saldo de gols do Liverpool. E vai ser a nossa transferência na próxima rodada. Como a gente vai ver que ele vai pegar o Arsenal e o City e provavelmente o Robertson volta, na próxima rodada a nossa transferência vai ser na troca do Tsimikas por outro defensor aqui de até 4,5. Beleza? Por isso que eu estou colocando ele aqui, mas é só para essa rodada. Então sempre que você for escalar o time, usar um wildcard, alguma coisa, vá pensando nas suas próximas transferências. E aí nós temos aqui o Minks de 4,3, que o Aston Villa melhorou aí nessas últimas rodadas, e a sequência é mais tranquila. Ele pega o Leeds e o Nottingham Forest aqui. Vamos tentar garantir esses 2 saldos de gols, apesar de ser fora de casa. Aí era um valor acessível de 4,3 e encaixou aqui no nosso time. Na baliza lá nós vamos deixar o Ward 4,0, apesar de não ter nenhum saldo de gols aí do Leicester, mas como eu falei, vem a sequência mais tranquila aí também. E vamos escalar o Pickford, que o Everton estava machucado. Vem aqui agora contra o Southampton. Depois pega 3 jogos difíceis. Depois pega uma sequência mais acessível. Então a gente vai ficar mesclando aqui entre o Ward e o Pickford.
Para essa rodada, vamos aí para a escalação da 9ª rodada. Então, eu vou deixar o Ward de titular contra o Nottingham Forest jogando em casa. Vamos de Tsimikas contra o Brighton em casa. O Mings a pegar o Leeds fora. E o Cancelo pelos gols e assistências contra o Manchester United em casa. Vamos deixar Zaha e Maddison nossas apostas. De Bruyne e Bale aqui no meio campo. O ataque com Haaland, Kane e Mitrovic. Haaland sendo o nosso capitão. Cansamos de perder pontos aí por não deixar eles de capitão. O Trippier vai ser nosso primeiro banco. O Andreas e o Neco Williams completando aqui a escalação. Ah, não tem ninguém do Liverpool fora o Tsimikas. Justamente porque não sabemos como vai voltar aí. E pega o Manchester City e United e o Arsenal logo na sequência. E aqui a gente tem uma diferença. Se vender o Maddison para pegar, por exemplo, o San Maximan, sobra 1,5, a gente consegue vender o De Bruyne ou o Kane, comprar o Salah, caso ele volte arrebentando a boca do balão aí. E assim vai. A gente tem jogadores aqui que a gente consegue fazer as transferências para as próximas rodadas, aí, caso algum jogador dispare. Ou um Son, por exemplo, que acabou fazendo hat-trick na última vindo do banco e marcou gols nessa data FIFA aí pela Coreia, né? Então temos isso daí.